E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um conceito fundamental no universo dos bancos de dados, que é o modelo conceitual. Se você está começando a aprender sobre modelagem, presta bastante atenção, porque entender isso vai fazer toda a diferença na hora de planejar sistemas eficientes e bem estruturados. Vamos pensar juntos. Antes de sair criando um sistema completo, como uma loja virtual ou uma plataforma de streaming, por exemplo, a gente precisa organizar as ideias. Não dá para sair jogando tabelas e colunas sem saber exatamente o que estamos fazendo. O modelo conceitual ele é justamente esse primeiro passo na modelagem de dados, onde a gente constrói uma representação gráfica das informações e suas conexões, para que aí depois nós consigamos ter a ideia organizada e aí sim criar o nosso banco de dados de fato. Basicamente, um modelo conceitual vai descrever quais são as entidades principais do sistema e como elas se relacionam. Imagine que a plataforma de cursos online, por exemplo, o Codefólio, tem a entidade aluno, tem a entidade curso e tem a entidade professor. Cada uma dessas entidades vai ter as suas características próprias. Essas características são chamadas de atributo. Por exemplo, o aluno pode ter nome, matrícula, e-mail, enquanto o curso pode ter título, duração, área de conhecimento. O mais importante aqui não é só listar os atributos. O pulo do gato está na relação entre essas entidades. A gente precisa apresentar de forma clara como esses dados se conectam. Por exemplo, um aluno ele pode estar matriculado em vários cursos e um curso pode ter muitos alunos. Isso é o que chamamos de cardinalidade. Definir isso de maneira precisa evita problemas lá na frente, quando o sistema já estiver em pleno funcionamento. Pessoal, esse é o BR Modelo. Uma vez que vocês baixaram ele, conseguiram instalar, né, em alguns casos nem precisa instalar, é só executar o .jar, por exemplo, né, o arquivo executável, você já tem essa telinha aqui onde vocês conseguem clicar nos itens aqui no lado e jogar esse item na telinha. Né? Então aqui temos uma entidade, vamos usar uma outra entidade, tá vendo? Esse retângulo aqui, o primeiro item que tem lá em cima é a nossa entidade. Lembrando que uma entidade é correspondente a uma tabela no banco de dados relacional, né? No banco de dados lógico e físico. Agora, no modelo conceitual, nós chamamos de entidade. Nós podemos dar nome. Vamos pegar o exemplo do portfólio. Nós temos, por exemplo, aqui o aluno e o professor. Então, nesse momento, nós já temos uma entidade aluno, já temos uma entidade professor, e podemos agora criar relacionamentos. Né? Para criar um relacionamento, nós podemos clicar nesse ícone aqui, clicar na nossa entidade aluno e na nossa entidade professor. Né? Por padrão, o nosso relacionamento ele vai começar com a palavra relacionamento, né? E com a palavra aluno e professor, como já estava antes, né, nas pontas, e com essa cardinalidade de 0 para n. Tá? 0 para n significa que um aluno ele se relaciona a nenhum professor ou a muitos professores. A mesma coisa ao contrário, um professor se relaciona com 0 aluno ou muitos alunos. A questão aqui é que o professor e o aluno, né, no banco de dados, eles não estão diretamente associados. Eles costumam ser associados através de uma terceira entidade, que é, por exemplo, uma entidade curso. Vamos falar aqui do nosso exemplo do Codefólio, onde nós temos um curso, né, que pode ser curso do banco de dados, pode ser vários cursos diferentes. Né? Nesse momento aqui não importa qual é o curso, o que importa só é que esse objeto que nós estamos modelando, né, ele se refere a um tipo de curso. Né? Depois, na hora que o usuário final for lançar, né, um registro dentro dessa tabela, né, aí ele vai definir o que é esse registro. Nesse momento, nós não temos nem a tabela, temos apenas a entidade que representa uma abstração do mundo real que vai se transformar numa tabela e vai ter registros futuramente. Vamos então corrigir esse relacionamento considerando que nós temos uma associação entre professor e aluno através de um curso. Vamos clicar nesse relacionamento, vamos apagá-lo, vou lá de novo na opção de relacionamento e aí sim, o aluno ele se associa a um curso, né? Então o aluno, nós podemos chamar essa associação de inscreve. Ó, se inscreve, para ficar mais intuitivo. O aluno se inscreve no curso. O professor, ele ministra um curso. Né? Ministra um curso. Podemos arrastar os relacionamentos para ficar um pouco mais agradável a visualização, né? Ficar um pouco mais consistente aqui, né?
Podemos trocar, inclusive, mexer bastante com a posição, tá? Se não quiser mexer muito com isso, dá para deixar o padrão também, né? Que é o que eu vou fazer agora para a gente não se ater muito a esses detalhes, né, de posicionamento. Apenas eu vou deixar de uma forma que fique legível, ou seja, não fique sobrepondo aqui, né, as entidades em cima das linhas, por exemplo, de relacionamento. E pronto, nós temos aqui um relacionamento entre aluno e professor através do curso. Mas para esse relacionamento ele ficar mais próximo da realidade, ou seja, para ficar mais informativo e depois o projetista de banco de dados consiga fazer ele de forma adequada, nós temos que definir quantos cursos, né, um aluno pode se inscrever, quantos alunos um curso pode ter, quantos professores um curso tem e assim por diante, tá? Então, logo de cara a gente pode pensar que um aluno ele pode estar em zero ou muitos cursos. Faz sentido, né? Zero ou muitos cursos. Por quê? Porque eventualmente esse aluno não se inscreveu ainda, mas ele já é um aluno, ele já está ali na plataforma, né, já acessou a plataforma, mas ainda não se inscreveu em nenhum curso. Beleza. E ao mesmo tempo ele pode ter vários cursos, né? Ele pode fazer o banco de dados, curso de redes e assim por diante. Já o curso, ele pode também ter nenhum aluno, zero, né? Ou seja, acabei de criar o curso, ainda ninguém se inscreveu, e ele pode ter vários alunos, N alunos. Então essa cardinalidade padrão se adequa, está correta para cá. Agora, a relação entre curso e professor, né? Aqui no Codifólio, nós temos uma regra, né? Cada curso ele é cadastrado por um professor. Ele é ministrado por um só professor. Por mais que tenha mais de um vídeo com diferentes professores, no Codifólio, no sistema Codifólio, nós temos o papel usuário-professor como sendo apenas um usuário por curso. Olha que legal. Então percebo que embora que nós estejamos modelando uma coisa do mundo real, uma abstração do mundo real, onde um curso eventualmente possa ter mais de um professor, é importante se ater ao nosso domínio. Eu estou falando aqui, por exemplo, né, com o diretor do Codifólio, com a pessoa do Codifólio responsável por esse sistema. Então eu quero saber, bom, peraí, para esse sistema que eu estou modelando, né, quantos professores tem por curso? Ele vai me dizer, não, o professor ele pode ministrar no máximo vários cursos, mas no mínimo um curso. Ou, eventualmente, né, o professor ele pode não estar associado a nenhum curso ainda, mas o máximo que ele pode ter é um curso. Ou não, o professor ele pode ministrar nenhum ou muitos cursos. Acabei de cadastrar um professor, né, ele ainda não tem cursos, e eventualmente ele pode ter vários cursos. Beleza? Agora, da outra perspectiva, né, quando nós formos perguntar, e esse curso, ele pode ser ministrado por quantos professores? Aí sim, né, para um curso existir, nós temos que ter pelo menos um professor associado e, no máximo, um professor associado. Então, nesse caso aqui, a nossa cardinalidade padrão não vai servir, né, que era o 0 para n. Eu vou mudar 1 para 1. Né? Na verdade, nós estamos dizendo que o professor ele ministra ou nenhum curso ou vários cursos, porque pode existir um professor sem curso, mas o curso ele só existe se tiver um professor e ele não pode estar associado a mais de um professor. Legal, já temos então um relacionamento entre aluno e curso e professor e curso, né? Então, automaticamente nós temos aí nossas entidades e seus relacionamentos. O que está faltando agora? Bom, faltam as características dessas entidades, né? Então, se nós virmos aqui, né, cliquei na entidade aluno e vim nesses três pontinhos aqui nesse cantinho onde fala editar atributos, né, três pontinhos de novo, ele vai abrir essa telinha aqui onde eu consigo clicar em adicionar atributos. Vamos começar então com as características, né, que são os atributos que esse aluno vai ter. Vamos começar com aquele clássico, né, que é o seu identificador. A gente pode chamar de ID ou de ID aluno, por exemplo, né, vou chamar de ID aluno para ficar mais sugestivo. E como é o identificador, eu vou marcar como identificador. Percebam que lá atrás ele já está criando aquela bolinha, né? E se eu marcar o identificador, ele já preenche ela como preto, que é justamente a notação para dizer que é um atributo identificador, tá? Vim aqui adicionar atributo e agora vamos adicionar, aí, por exemplo, a matrícula. Se eu quiser dizer que a matrícula também, se eu quiser fazer com que a matrícula também seja um identificador único, eu posso marcar como identificador. Nesse caso, nós temos aqui uma chave primária composta por dois campos, tá? Nesse caso aqui, eu vou considerar que a matrícula não é esse identificador único, embora que, né, o correto normalmente é você usar até a matrícula, tá? Ou se você quiser, você pode apagar esse ID aqui e considerar a matrícula como identificador, tá? Vamos fazer isso para ficar um pouco mais realista no nosso exemplo? Beleza, então apagamos aí o ID aluno, temos a matrícula, vamos criar outros atributos, né? Um aluno também tem o nome, o que mais que o aluno tem? CPF, endereço. Percebam que eu não estou usando caracteres especiais aqui, por exemplo, cedilha, não uso. Lá no ID aluno que eu acabei de apagar também eu não tinha
um espaço, né? Eu tinha ali o underscore, né? O underline para separar, tá? Isso aqui é bastante comum de se usar, tá bom? Vamos clicar em fechar. Está aqui os nossos atributos, tá? Ele parece que está em cima, que é a mesma linha, mas não é, tá? Ele só está mal organizado. A gente consegue mexer com isso aqui e tal, e deixar bem como a gente quer, bem organizadinho, tá? Mas a matrícula e o nome, eles não têm nenhuma relação entre si, tá? Eles apenas, né, o nome está sobrepondo ali, né? Está por cima da linha da matrícula, tá? Mas são linhas diferentes, linhas separadas, tá bom? E assim, é uma arte, né? Depois ficar organizando isso aqui para deixar bem apresentado, tá? É importante ter um modelo bem apresentado para ficar mais harmônico, mais, né, fácil para ler esse modelo se ele estiver bem organizadinho. Beleza, temos um aluno com os atributos básicos, né? Normalmente tem bem mais atributos do que esses quatro que eu estou exemplificando, mas para não ficar muito poluído, eu vou adicionar só esse aqui de exemplo. Podemos agora adicionar os atributos de outras entidades. Se eu clicar em curso, por exemplo, eu posso adicionar os atributos do curso, que inclui, por exemplo, né, o que um curso tem? Um ID, como sempre, né? Um ID curso. Então, logo de cara vai ter o ID, vai ser o identificador. Vamos adicionar aqui também a carga horária, né? Vamos chamar de CH. E o nome do curso. Nome, eventualmente uma descrição do curso, né? Descrição. Legal. Temos aqui o nosso curso com os seus atributos. Podemos fazer o mesmo para o professor. O professor também ele vai ter os seus atributos, né? Então, nós podemos clicar em adicionar atributo, ID professor. Podemos dizer que ele também tem um nome. E ele também tem, eventualmente, aí, alguma outra informação que só o professor tem. No caso do servidor público, um SIAP. Tá? No caso do Codefólio, não temos SIAP, né? Mas, eventualmente, se nós quiséssemos deixar um registro, né, de professor, poderíamos ter esse atributo SIAP aqui. Beleza? Agora, se você parar para pensar, você vai ver que o professor e o aluno, ambos são pessoas, ou ambos são usuários, né? E um usuário vai ter que ter ali seu nome de usuário, sua senha, né? Então, assim, para não repetir essas informações tanto no aluno quanto no professor, nós podemos ser um pouco mais inteligentes e criarmos aqui uma entidade usuário. Ou seja, nós vamos ter um local especificamente adequado para adicionarmos as informações sobre usuários. Então, percebam, né, que nem todo atributo e nem toda a entidade do banco de dados vai ser necessariamente algo do mundo real, né? Por exemplo, o usuário, ele é um aluno, ele é um professor, mas na hora de cadastrar, nós podemos ter um cadastro separado. Então, um usuário, né, ele pode estar associado a um aluno. Então, um usuário, né, ele vai estar associado a 0 ou 1 aluno. Por que 0 ou 1? Porque aquele usuário pode ser professor, ele pode não ser aluno. Agora, o aluno, ele necessariamente tem que ser pelo menos um e no máximo um usuário. Ele é exatamente um usuário, tá? Então é por isso que a gente coloca um para um. Com o professor é exatamente a mesma coisa. Nós vamos vir aqui no relacionamento. O professor ele vai ter no máximo um e no mínimo um usuário, ou seja, exatamente um usuário. E um usuário ele pode ser 0, né, ou 1 cadastro de professor, né? Quer dizer, o usuário ele pode ou não ser um professor. Então a gente marca 0 ou 1. E percebe que a coisa começa a ficar um pouco bagunçada aqui, né? Nós temos aí então o usuário, né, sendo 0 ou N professores, né? A gente tem que trocar aqui para ficar como eu acabei de falar para vocês. Ó, percebe que já vai ficar ruim de mexer, a gente tem que diminuir um pouquinho o zoom, puxa para o lado. Isso aqui é normal, tá, pessoal? Aí tem que tomar cuidado para puxar os atributos juntos, tá? Então isso aqui é da ferramenta mesmo, tá? Ó, nomezinho, SIAP, professor. Como eu falei para vocês, às vezes dá mais trabalho vocês se organizarem os atributos para que eles tenham boas associações e não fiquem bagunçados, né? Do que vocês, de fato, conceberem aí a modelagem, tá? Então, isso aqui é um pouco de prática, né? Conforme você for pegando prática, vocês vão ver que surgem algumas estratégias para deixarem as coisas mais eficientes, né? Então, por exemplo, um usuário, né? Nós vamos dizer que ele é um professor, né? Ou o professor é um usuário. Né? Opa, ficou ruim aqui, é um, beleza? Então, nós temos aqui o professor que é um usuário, né? A mesma coisa que o aluno, ele também é um, né, um usuário, tá? Um usuário é um, né, então, professor, beleza?
Esse 1 não precisaria estar aqui, né? Porque a gente já está dizendo que é 1. Então a gente pode trocar isso aqui por um E. Então, olha só, agora que nós temos uma entidade usuário no nosso modelo conceitual, né, que ficou possui, né, só corrigir, nós não precisamos mais de ter as informações do usuário nas tabelas, né, nesse caso nas entidades, alunos e professores, e professor, né? Então, nós podemos simplesmente remover, por exemplo, o nome que estava lá, né, eu já removi aqui, vamos adicionar o nome como sendo um atributo do usuário, né? Mas antes disso, vamos criar um ID para ele também, né? ID usuário, que é o identificador, e o nome, né? Esse aqui é o nome completo, nós podemos ter também o username, né, que é geralmente o login, né, ou se eu quiser chamar de login, né, que é o atributo que vai servir para fazer também o seu login, de fato, né, para que ele consiga fazer a sua autenticação, né, de usuários. Eu poderia, por exemplo, né, tirar o identificador, né, não usar mais ele, né, como identificador e usar o login. O próprio user ID, né, o user ID ou login seria um atributo único, porque o login não se repete, né, ele consegue identificar unicamente um usuário. Teria que ter também aqui a senha, né, para que eu consiga depois autenticar esse usuário, eu preciso armazenar a sua senha aqui também. E aí, eu adiciono o ID, por exemplo, né, do aluno, do professor aqui, não é uma boa prática. Por quê? Porque geralmente, né, o usuário ele vai ser ou um aluno ou um professor. Então nós podemos fazer o contrário. Nós podemos fazer com que o professor ou o aluno tenha um ID de usuário. Repare que o usuário, né, aqui está errado, na verdade deveria ser assim. Né? O usuário ele pode ser um professor ou não é nenhum professor. Então é 0 ou 1. Né? Ele é no mínimo 0, ele pode não ser um professor, e no máximo ter associação com um professor só. O usuário não pode ser dois professores ao mesmo tempo. Né? Assim como o caso do aluno. Né? O usuário ele pode ser um aluno ou não. Nesse caso, não faz sentido eu adicionar aqui, né, o ID professor, o ID aluno, porque esse valor muitas vezes ficaria despreenchido. Agora, o aluno, para ele existir, precisa existir um professor associado, um usuário associado, desculpa. Assim como o professor, para ele existir, ele também precisa ter um usuário. Então, quer dizer que no aluno, né, eu vou ter que ter um ID usuário. Toda vez que eu cadastrar um aluno, eu tenho que dizer, bom, qual que é o usuário desse aluno? Daí eu aponto para aquele registro que está na tabela do usuário, né? Nesse caso aqui, né, eu falo muitas vezes tabela, porque eu estou pensando lá no modelo lógico. Nesse caso aqui, é uma entidade, né? A tabela usuário ela é representada através da entidade do usuário, que é o que abstrai no modelo conceitual. Assim como o professor, ele também vai precisar ter um ID usuário, tá? É isso que permite, então, eu identificar qual é o usuário desse professor. Seja o professor ou seja o aluno, na hora de fazer login, por exemplo, né, eles não possuem essa informação, né, na sua entidade, mas possuem no seu usuário associado que eles conseguem descobrir através do ID usuário. Então, pessoal, esse é o modelo conceitual. Tá? É basicamente essa a ideia. Nós temos ali entidades com seus atributos, relacionamentos, cardinalidades. Isso é o modelo conceitual. Né? Então, a primeira parte do nosso curso é basicamente vocês entenderem como fazer isso, né? E a partir daqui é mais do mesmo, né? Com algumas exceções, com alguns detalhezinhos. Então, vamos fazer a partir de agora alguns exercícios nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Teremos aí alguns exercícios para alguns sistemas um pouco mais complexos, né? Aqui nós temos só aluno, entidade curso, entidade professor, mas na prática nós podemos ter várias outras entidades. Dependendo do sistema, temos dezenas ou até centenas de entidades, né? Um outro ponto importante sobre o modelo conceitual é que ele não depende de nenhuma tecnologia específica. Ele é uma abstração que serve para qualquer tipo de banco de dados relacional, seja MySQL, Postgres, SQL Server, tanto faz. Não importa a forma com que esse banco de dados vai ser implementado e qual SGBD vai ser utilizado. A ideia nesse momento é ter uma visão clara e estruturada antes de passar os detalhes técnicos do modelo lógico e físico. Ou seja, é principalmente utilizado por um analista de banco de dados, um analista de dados que vai estar coletando informações de um cliente no primeiro momento, por exemplo, né, de um stakeholder, para a criação do banco de dados lá na frente. Então, pessoal, sempre que vocês forem desenvolver um novo sistema ou reformular um banco de dados, comece pelo modelo conceitual. Isso garante que todos os requisitos sejam bem mapeados e também evita muita dor de cabeça na hora da implementação. Ficou mais claro agora para que serve esse modelo? Se tiver qualquer dúvida, comenta que eu vou responder, manda e-mail, chama no chat, WhatsApp, como achar melhor.